E aí, pessoal, vamos atualizar o Grêmio. Tem notícia importante do DM, tem notícia sobre Jean-Pierre, na verdade, possibilidade de ter mudança de data também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não vamos esquecer, o OneXBet está de volta a este canal. Isso mesmo, e com muitas opções, jogos em todo o mundo e também, obviamente, aqui no Brasil. Não perca a oportunidade de conhecer a OneXBet. No link abaixo, tanto na descrição como no primeiro comentário, você tem o código promocional Cidade Dias. Não tem como errar, Cidade Dias. Com esse código, tudo que você colocar, tudo que você apostar, você tem em dobro. Não perca esta oportunidade. Inscreva-se. OneXBet é a pedida e está de volta a este espaço. Gente, vamos começar. Eu tenho muito para falar do Jean-Pierre, mas eu vou começar com as datas, tá? Eu anotei aqui para não errar, né? Grêmio e Aimoré será na sexta-feira, às 20 horas, e não no domingo, como estava marcado. São José e Grêmio passa para segunda-feira. Ou seja, tem dois jogos com esse time que está lá. Esse time que está lá para jogar amanhã e que nós vamos acompanhar do início ao fim, live antes, live depois, valorizando esses meninos do Grêmio, apoiando esses meninos do Grêmio. Vocês vão ver, a gente vai falar também, obviamente, das questões relacionadas à escalação e tal, mas as datas do Gauchão, Grêmio e Aimoré na sexta, São José e Grêmio na segunda, todos com esse time, lembrando que os jogadores do Grêmio, os jogadores principais, só retornam na própria segunda-feira, junto com o técnico Renato. Então, tendência, inclusive, que a gente tenha o Alexandre Mendes cuidando dessas equipes, não só no jogo de amanhã, como também nesses outros dois jogos que eu citei, que são importantes. Só lá do DM também. O Grêmio anunciou hoje, através do site oficial, as saídas dos doutores Richard Gurski e Carlos Roberto Galia. A nota oficial que o Grêmio soltou, entre outras coisas, dizia que eles saíram por iniciativa própria e por incompatibilidade de agenda e questões pessoais. Eu quero fazer aqui, e eu quero que você que acompanha as coisas do Grêmio também compreendam um pouco além do que a gente pode ver na nota. E aqui não é informação nenhuma, pelo contrário, só uma análise em cima das coisas que o Grêmio tem produzido e da forma como o Grêmio tem colocado. Richard Gurski e Carlos Roberto Galia são gremistas. E estavam se doando a um departamento médico de forma não profissional. Eram diretores não remunerados. E que foram agredidos muito fortemente. Interna e externamente. O torcedor não consegue compreender o que isso quer dizer muitas vezes. Reclama do DM, como se esses homens aqui fossem, vai lá, estão trabalhando errado. Não façam isso. Não tenham o entendimento errado das coisas, sobretudo com os dirigentes do Grêmio que fazem o clube acontecer. Que vão lá, que se doam e que fazem o clube acontecer. Tanto o Dr. Richard como o Dr. Carlos Roberto Galia têm inúmeros serviços prestados para o Grêmio e mais uma vez se doaram. Saem do Grêmio hoje, segundo o Grêmio, por incompatibilidade de agenda e questões pessoais, mas não podem ser diminuídos. Não podem dizer que eles são culpados de uma ou outra coisa. Eles foram, eu falei, agredidos externamente, mas eles foram muito agredidos internamente, em cima, inclusive, daquela forma do Renato conduzir as suas questões. Diminuindo o tamanho do trabalho científico que era realizado e, muitas vezes, sendo muito agressivo com esse modelo de profissional. Quem perde com a saída de profissionais, sobretudo de dirigentes, é o próprio Grêmio. É o próprio Grêmio. Ninguém aqui, vocês não vão ver, nenhum deles vai querer falar com alguém, com algum jornalista, e nem é isso que eu quero. Só que eu não quero que vocês percam de vista que esses caras aqui se doaram ao Grêmio de forma muito importante, entregando prestígio pessoal, entregando tempo, entregando uma série de coisas para que o Grêmio melhorasse. E me parece muitas vezes que o Grêmio não entende, e eu falo o Grêmio aí, os dirigentes, não entendem o tamanho dessas pessoas que se doam lá, porque acabam não tendo uma repercussão diferente do que a gente acaba vendo. Então,
não façam juízo, não critiquem pessoas sem ter a noção exata de como as coisas acontecem, e eu digo para vocês, sem nenhum medo de errar. Nenhum medo de errar. Se tem alguma vítima nesse processo aqui, são esses dois. Se tem alguma vítima nesse processo aqui, são esses dois que se doaram, que lutaram e que estão apanhando, interna e externamente, ou por entrevistas de quem não tem a mínima noção do que é medicina, ou de pessoas que falam simplesmente, o sujeito não se arrumou lá, por isso que ele não joga, porque o DM é ruim. Não é assim que funciona. Vocês entenderam o recado. Vamos falar do Jean-Pierre. Jean-Pierre foi um dos principais talentos que o Grêmio produziu. E a informação que se tem vinda do Grêmio é que o Grêmio vai, de fato, emprestar Jean-Pierre, e o mercado tem se movimentado para isso. O jogador tem recebido algumas sondagens através do seu staff, e o Grêmio já sabe dessas sondagens, e a tendência é, de fato, que Jean-Pierre seja emprestado. Para onde? O Atlético Mineiro, falei com o Atlético Mineiro, me desconversaram e tal, Palmeiras mais uma vez, enfim, vai ser um grande clube. As propostas que chegam, as sondagens que chegam de fora são muito pequenas. O Jean-Pierre, e esse é o ponto que eu queria tocar com vocês, o Jean-Pierre perdeu muito valor a partir do momento em que começaram essas discussões extracampo, em que começou dentro do campo a não mostrar o mesmo rendimento, as constantes lesões. O Jean-Pierre foi perdendo força no mercado. Então qual é a ideia? Que ele, saindo desse ambiente aqui, indo para um novo ambiente, ele comece e retome aquele rumo que parecia ser muito promissor da sua carreira. Um rumo de um atleta de altíssimo padrão, um rumo de um atleta que poderia dar para o Grêmio e para ele mesmo uma carreira brilhante, genial, cheia de vitórias e conquistas. Neste momento não é essa a tendência e é preciso quebrar essa rotina. E o Grêmio, então, vai emprestar o Jean-Pierre, vai tentar colocá-lo, ficando ainda, e essa é a ideia, com os direitos para que ele volte num outro ambiente, num outro momento e consiga render. A ideia é essa, que ele volte e consiga render aqui. Mas eu, sinceramente, já não sei qual vai ser o caminho, porque as propostas que ele tem recebido são propostas ou de ida em definitivo, ou ida com passe fixado, enfim, um caminho que tira a Jean-Pierre definitivamente do Grêmio. Nós vamos ver o que vai acontecer, mas de fato o Grêmio tem caminhado para isso e o mercado está dizendo claramente quanto vale o Jean-Pierre, e ele vale muito menos do que no ano passado, o que, convenhamos, nos deixa entristecido. Portanto, acho difícil que a gente tenha Jean-Pierre nessa temporada. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.